Senhora presidente, deputada Fatinha, que acabou de me surpreender, mostrando-me a foto dos seus 3 netos. Não imaginava que ela tivesse idade para tal. Mas, deputada Fatinha, eu quero voltar a falar sobre um tema que é inerente à crise fiscal que nós vivemos. Falei nisso a semana passada, mas quero aprofundar. Que é sobre a Lei Candir, Lei Complementar 87 de 1993, que no seu artigo 3º definiu sobre as desonerações do ICMS para fomentar a exportação. E no seu artigo 31 e anexo, detalhou até o ano de 2003 como deveriam ser os repasses para diminuir os prejuízos dos estados exportadores. Em 2003, final de 2003, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional 42 de 2013 e introduziu o artigo 91 nas disposições transitórias constitucionais, definindo que o Congresso Nacional deveria emitir uma lei complementar que detalhasse a Lei Candir sobre as indenizações ao Estado por essas desonerações de ICMS, com fórmula, com prazo, com regras bastante claras. Isto foi no ano de dezembro de 2003. E, a partir de 2004, também, por um preceito legal, o governo federal criou uma ajuda financeira aos estados exportadores. Então, os estados que perdem montanhas de dinheiro, eu vou falar aqui os valores, passaram a ser ressarcidos pela Lei Candir e pela ajuda financeira aos estados exportadores, intitulado de FEX. Só que tem que a soma dessas duas ajudas, de 2004 para cá, não chega, na média dos estados, a 10% do que os estados perdem. O estado do Rio de Janeiro, de 97 a 2015, deputado Gilberto Palmares, perdeu 46,2 bilhões de reais de desoneração de ICMS nas exportações. Repito, 46,2 bilhões de reais. Fomos o segundo estado do Brasil mais prejudicados. Ponto. Em 2013, o estado do Pará, passado 10 anos da Emenda Constitucional 21, entrou com uma ação no Supremo, dizendo assim, passaram-se 10 anos e o Congresso Nacional não regulamentou a Lei Candir. O Congresso Nacional está em mora e nós em profundo prejuízo, porque o Pará é um estado eminentemente exportador e perde também
ICMS, porque o minério não é taxado na origem, e sim no destino, como também é o nosso petróleo. Deu entrada em 2013. Em 2014, 15 unidades da federação, inclusive o estado do Rio de Janeiro, entraram, para não ficar falando aqui palavras latinas, como amigos da corte. O amigos curi quer dizer amigos da corte. Quer dizer, se tornaram solidários ao procedimento. E, finalmente, em novembro de 2016, há 4 meses atrás, o Supremo Tribunal Federal, por decisão do seu pleno, decidiu. Congresso Nacional, os senhores estão em mora, em atraso. Os senhores têm 1 ano para regulamentar a Lei Candir. Se não o fizerem, o Tribunal de Contas da União, com a ajuda do CONFAZ, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda, definirão como é que esse bolo deve ser distribuído para minorar as perdas do Estado. Para trazer esse número para o ano de 2015 e 2016, em 2015, deputado Gilberto Palmares, a nossa perda com o ICMS exportação foi a bagatela de 4,5 bilhões. E não estou inventando números, esses são os números oficiais produzidos pela nota técnica do governo do Pará, que fez esses estudos, tirando os dados do Tesouro Nacional para todas as unidades da federação. Ora, se em 2015 foi 4,5 bilhões, em 2016, com a economia candente, mas nos mesmos patamares, nós teremos um número similar, que ainda não está fechado, em 2016. Se eu adiciono a 49,2 mais 4,5, as nossas perdas chegam a 54 bilhões de reais aproximadamente. Para ser preciso, 43,7 bilhões de reais. 53,7 bilhões de reais. Bom, esse é um pequeno histórico. O Congresso Nacional tem esse ano para aprovar, para vigir a partir de 2018. Se não aprovar, o TCU vai fazê-lo. E o que é que eu quero dizer com isso? Nós temos uma demanda para discutir, de quase 54 bilhões de reais. É claro que a União vai dizer o seguinte: não, mas eu já repasso todo ano. Uma merrequinha, um pedacinho, é verdade, mas não chega a 10% desse valor. E esse valor que eu estou dizendo já é extraído o que foi repassado. Extraído o que foi repassado. Claro que a União vai dizer que não. Em lei complementar existente, se eu não me engano, 115, tem um artigo que diz que esse valor pode servir para fazer o abatimento da dívida. Mas vamos dizer que essa conversa seja longa, precise-se ir para a justiça se não tiver acordo, tem que se ir. Mas é claro que a partir de 2018, nós temos 4,5 bilhões a mais de recursos, não tem dúvida. Ora, o empréstimo que o governo quer é de 3,5 bilhões. A garantia já está dada, os 4,5 bilhões de 2018. Então, esse ponto tem que vir na mesa de negociação, tem que ser levado ao ministro Fux, porque ele, ministro Fux, inclusive votou na ação direta de inconstitucionalidade por omissão que o Pará acabou de vencer. Chama-se ADO, Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, número 25. E eu estou voltando a esse tema porque oficiamos, e foi muito bem acolhido, ao presidente da Casa, essas questões.
que se comprometeu e está operando nesse sentido, de ver se encontra caminhos para que esse tema venha à pauta das nossas conversas. Assim tem feito o Estado de Minas Gerais, assim tem feito o Rio Grande do Sul. Ontem, eu encaminhei um ofício ao presidente do Tribunal de Contas, contando essa história. Por quê? Porque, de outro lado, deputado Waldeck, se o senhor lê o relatório das contas de 2015 e aquela audiência pública que o secretário da Casa Civil aqui o fez, ele diz que a dívida efetiva, a renúncia efetiva do Estado de 2007 a 2015 foi cerca de 45 bilhões, mas não contou as desonerações do ICMS exportação. Então, esses 45, eu fiz as contas de 2007 a 2015, se eu somar mais 42, a renúncia efetiva está em 87 bilhões. Nem está lançado nos diversos orçamentos aquele número de 49,2 como créditos possíveis de ser requeridos à União, que precisa estar na nossa contabilidade. E estou encaminhando ainda hoje, também para o secretário de Fazenda e o secretário-chefe da Casa Civil, ofícios, também resumindo essa história. Porque se a gente está correndo atrás de qualquer dinheiro, nós estamos falando de possíveis direitos de 49,2 bilhões. O governador Pimentel, deputado Waldeck de lembrar, deu uma entrevista e disse o seguinte: nós fizemos um cálculo e nós temos a receber até 2015 92 bilhões de reais. Ele não fez cálculo nenhum, ele simplesmente pegou o número onde eu peguei, na nota técnica do governo do Pará para todas as unidades da federação. Se eu devo, e ele dizia, saiu no jornal, por isso que eu sei os números, se eu devo 60 bilhões e tenho a receber 92, eu não estou devendo nada, eu tenho a receber. Foi essa argumentação que ele usou. E o que eu digo aos secretários, se a gente deve 107 bi, infelizmente o Rio de Janeiro é quem mais deve, 107 bilhões, e em tese tem um crédito de 54, a nossa dívida se reduz à metade. Vamos lutar por isso. É uma boa briga, que é a briga do direito, não é a briga do favor, não é a briga do pedinte, é o direito do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora presidente.